Vai, Amanda, com você. Olá, boa noite a todos. Queria Hum. agradecer a presença de todo mundo nessa live, né? É uma live que não estava no cronograma do nosso projeto, mas que eu achei super interessante que ela acontecesse para a gente trocar uma ideia, trocar as experiências, né? Quem esteve presente comigo nas ruas, quem não esteve, quem criou de fora, de só por reunião, né? Por encontros que a gente fez. E eu acho importante a gente debater, colocar a público esse debate, trazer algumas questões pessoais ou então de percepção de tudo que aconteceu durante as performances. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Malta, sou proponente do projeto 10 em Uma. É um projeto que foi executado, né, agora em 2022, desde janeiro de 2022. Ele passou no edital 010-2020 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, edital de diversidade. E primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer a todos os participantes diretamente ligados ao projeto, que são os parceiros criadores junto comigo de cada performance, e também a outros participantes que foram chegando a partir do que eu precisava de executar e que o Luiz também me trazia as ideias. Toquei no nome do Luiz agora porque o Luiz entrou como design gráfico e também como orientador das performances todas, das 10. Ele agregava as ideias, as criações, principalmente pela expertise que ele tem na área, por tudo que ele já construiu dentro da história de teatro dele com performance. E aí eu queria abrir um pouco a noite de hoje, explicando mais ou menos a ideia do projeto para quem não acompanhou, né? A ideia do projeto era executar 10 performances durante um ano, né? Com uma performer que era eu ali doando meu corpo para a cena e seria tudo na rua, né? E aí eu chamei o Luiz. Esse projeto, na verdade, nasceu antes dele ir para um edital, nasceu de uma vontade, né, de uma inquietação minha, a partir da destruição do Teatro Municipal, que eu via necessidade de levar para a rua algumas ideias, algumas ações para chamar a atenção da sociedade em questão do tempo já que o teatro está destruído e não tem nenhuma movimentação de proposta de começar realmente na prática a reforma, né? A gente só ouve sobre documentação, licitação, e isso e nada, não tem nenhuma execução de início de obra, né? E aí o Luiz acatou, né? Veio até mim com as ideias dele, com as criações dele, com a experiência que ele já tinha, e a gente começou a executar sem remuneração nenhuma, né? Com a vontade de executar algo. Eu fui chamando alguns outros amigos que colaboraram e que aceitaram executar essas ações no início sem nenhuma rentabilidade, sem financeiro, e a gente foi começando a executar. E a partir do momento que abriu a Cultura, a gente levou essa ideia para o papel, e aí eu era a primeira suplente e teve uma desistência, e eu subi e consegui executar o projeto com o financiamento do Estado. E aí chamei essas mesmas pessoas que começaram comigo sem remuneração, entraram no projeto e outras vieram para agregar também as outras performances para a gente formar 10 performances. No início a ideia eram ser 12, né? Mas a partir do momento que a gente entra no edital, a gente fica um pouco preocupado de ser 12 performances e dar tempo de executar tudo isso, porque o edital tem um tempo de um ano, né, para acontecer tudo isso. E aí eu queria primeiro chamar o Luiz para falar um pouco como ele se sentiu, né, recebendo esse convite, como foi a experiência dele nesses 10 meses que a gente teve junto aí em conversa, seja presencial, online, né? A gente já teve reunião de tudo quanto é jeito. Olá para todo mundo. É, sim, eu vou falar bem objetivamente porque acho que é muito tempo de história e envolve muita coisa com a cultura da cidade de Cachoeiro, que é algo que é muito caro à Amanda. Como mudar essa realidade, né? Que é triste, que é desoladora, que é sem apoio, enfim, que já é histórica e se fez mais presente da pandemia para cá. A Amanda ela queria fazer algo que despertasse a atenção de todo mundo, não só do poder público, mas da cidade que vai ao teatro, da cidade que passa pelos pontos turísticos,
culturais, passa pela cidade, atravessa a cidade todo dia. Chamar a atenção desse povo, atravessar essas pessoas. A performance, a linguagem da performance, ela vem nesse caminho, né, de cruzar as pessoas sem um personagem definido ou sem encantos, magias, mágicas que outras linguagens artísticas podem proporcionar. A performance ela tem uma proposta de acontecer aqui e agora com elementos reais, crus, da matéria humana, da matéria real da coisa. E eu acho que isso se encaixaria muito bem com as ideias que a Amanda queria trazer, e a primeira delas era para falar do Teatro Rubem Braga, abandonado, sem funcionar, sem abrir há 2 anos, e como trazer isso para a população. A primeira performance foi essa, Cadê o Teatro que estava aqui, que é uma performance que eu criei para o Festival de Curitiba em 2000 e tantos, e eu trouxe a proposta de revisitar essa performance no corpo da Amanda, na pessoa da Amanda e na cidade de Cachoeiro. Num teatro que não é só o teatro físico detonado, como nós ainda temos, 2 anos depois da sua destruição, mas o teatro como linguagem também, né? Quem faz teatro, quem valoriza o teatro, quem vai ao teatro, linguagem artística, né? Quem são os artistas que estão fazendo e como eles podem ser recebidos por uma sociedade que, historicamente, Cachoeiro não privilegia as suas artes, as suas culturas, né? A gente tem esse registro histórico aí, principalmente com a ascensão do mármore e do granito. Bom, enfim, e aí eu propus essa costura da Amanda atravessar a cidade, e todas as performances elas vão ser marcadas por características que foram, de certa forma, pensadas na primeira. Atravessar a cidade, atravessar as pessoas da cidade, interferir na ordem urbana, interferir no meio social e colocar artista presente, o corpo da artista presente. Nunca ser uma performance em que a linguagem do artista convidado ou a obra desse artista convidado ficasse lá exposto e a Amanda fosse uma propositora, alguém que propôs a ideia. O corpo dela estaria sempre presente e realizando algumas sequências de ações. A primeira foi isso, costurar uma linha que saísse da casa dos Braga e fosse até o teatro, e escrever pelos cantos da cidade: cadê o teatro que estava aqui? É isso, essa figura, essa persona que nós construímos. Era a Amanda vestida de preto, com essa máscara preta, criando uma neutralidade nesse elemento, nesse ser, para que a Amanda, que já é conhecida na cidade, não ficasse tão marcada pela sua identidade, pelo seu trabalho já conhecido pelas outras pessoas. Então nós construímos uma persona, não é uma personagem, tem uma diferença, é uma persona que não fala, que age, realiza essa sequência de ações, e ela sempre faria daquele mesmo jeito, daquela mesma roupa, daquela mesma máscara, a sequência de ações das 10 performances. Então ela foi escrevendo pela cidade: cadê o teatro que estava aqui, costurando essas linhas, amarrando em vários pontos da cidade e sendo atravessada pela cidade enquanto ela atravessava também esse lugar, essa cidade, essa arquitetura, essa memória em locais onde já se fez teatro de rua em Cachoeiro, já se fez cultura nos pontos turísticos, nos centros históricos, nos centros culturais, ela parar e registrar a ação do Cadê o Teatro que estava aqui. E em seguida vieram todas as outras performances que, de certa forma, cruzaram a cidade nessa mesma proposta, né? De um corpo performando o espaço, a arquitetura, o asfalto, o outro, performando o outro também. O outro cachoeirense, um outro muito bem delimitado, que é o cachoeirense. É o cachoeirense que não sabe que nem que existe um teatro, ou que existe uma calçada, ou que tem um fotógrafo com um trabalho internacional reconhecido, ou que tem um músico que tem canções próprias, ou que tenha na cidade LGBTQIA+. Tem gente que não tem nem consciência do que é LGBT, muito menos noção de como encontrar esse ser, esta pessoa, e dialogar com ela. Não sabe que existe dança, não sabe que existe, e gente que sabe, mas se recusa a ser abraçada por isso, ou ser receptiva a isso.
A isso artista, a isso arte, a isso cultura, a isso fazer cultural, artístico e performático, como a gente colocou. Enfim, são muitas questões que ela coloca e que acabam sendo inéditas também para a cidade, porque é uma cidade que, como eu falei, tem um registro cultural que vem diminuindo gradativamente ano após ano. Da parte dos artistas, por não terem políticas públicas que o sustentem, da parte de uma cidade que não se preocupa com isso e da parte, evidentemente, de um poder público que não agarra, né, com o seu dever as políticas públicas culturais para uma cidade, que valoriza pouco a cultura, que não valoriza o artista, que não valoriza o espaço, que não fomenta isso. Então acabam que as 10 performances, uma por mês, gera uma quantidade, uma propaganda, uma visibilidade muito grande para o próprio fazer cultural da cidade. E remete às estruturas dessa sociedade quando ela coloca isso no espaço urbano, no meio das pessoas, nos espaços também das cidades, em diversos locais, transformando isso em uma ação política, em um ato político. O corpo político está colocando aquilo ali em prática. E aí eu acho que eu não quero falar mais das outras, porque cada um aqui fez uma performance e talvez possa falar um pouco mais sobre isso. Mas, no geral, o esqueleto da ideia ela foi sendo orientada dessa forma sempre. Eu conversava com a Amanda me trazia as propostas, se necessário eu conversava com os artistas que estavam envolvidos também nessa proposta, e a gente costurava uma ideia que cruzasse a cidade, o corpo dela, e enfim, e o que a pessoa propunha, né, e o tema dela. Perfeito. Como o Luiz falou, a primeira foi sobre a destruição, né, e a manutenção dessa destruição do Teatro Municipal. E eu vou citar duas coisas que eu senti na primeira performance. A primeira, eu me senti numa pressão muito grande, primeiro porque é uma experiência de uma linguagem que eu estava começando a experienciar, e é muito novo para mim, no meio da rua, me senti exposta, principalmente da forma que eu estava, né? Por um lado, a máscara parecia me proteger de alguma forma, dava esse entendimento mental, mas por outro, eu sabia que eu não estava me protegendo de forma nenhuma. E a outra coisa que eu queria comentar é que foi uma coisa tão profunda trazer essa primeira sobre o teatro, e que inquietou outras pessoas que chegaram a comentar, pessoas do poder público, chegaram a comentar, perguntar se eu estava sendo patrocinada por políticos para executar essa performance, né? Primeiro porque elas não vão atrás das informações, saem falando primeiro, antes de ver que eu estava, assim, sendo patrocinada, mas pelo Estado, pela Secretaria de Cultura do Estado. Mas acharam que era um mote político, né, para conseguir chamar atenção para a obra do teatro, né? E não era essa intenção. Começou depois das outras performances, eles começam a entender que é um trabalho artístico que também tem um mote político, mas que não tem nada a ver a ser político partidário, né? E aí depois a gente vai para a segunda performance, que é com a Gabriela Prado, e que aí a gente já está falando sobre a Luz del Fuego, né? E aí quando a gente fala sobre a Luz del Fuego, a gente fala sobre todas as mulheres. Eu acho que vou falar assim meio ousadia, mas eu acho que todas as mulheres do planeta, né? Porque é uma referência para a época dela como mulher à frente do seu tempo, pela história que ela teve, né? Para quem não sabe, Luz del Fuego é cachoeirense, ela era bailarina, atriz, performer, politizada, tentou ser vereadora, inclusive, na sua época, né? Não sei nem se o termo era vereadora na época, mas tentou estar dentro da política na época, e foi embora, fugiu com o circo da cidade, por sofrer preconceito por ser quem era, né? E por não ter medo de esconder quem era. E lá ganhou uma ilha, no Rio de Janeiro, que é a Ilha do Sol, viveu lá por um tempo, e foi assassinada, justamente por ser quem era, e por ser uma mulher, né? Um feminicídio. E aí eu trouxe Gabi, porque Gabi é uma bailarina também que tem um corpo muito político, que traz também uma história de luta feminina muito forte e que eu sabia que tinha muito a agregar à história que a gente estava se inspirando e também para levar a nossa mensagem
para outras mulheres. O nome da performance era Luz das Mulheres, e a gente colava lambe-lambe pela cidade com a foto da Luz del Fuego completamente nua, e estava escrito Luz del Fuego não tinha medo. E também, além disso, entregava umas rosas com os cartõezinhos, que era a mesma foto, com a mesma frase, e eu dei a ideia de colocar as rosas, porque eu sabia que a minha figura, por já ser estranha, só o cartão eu acho que as pessoas não iriam receber, elas ficariam meio assim. E a rosa eu acho que quebrou um pouco desse medo de pegar o que eu estava entregando. E assim, realmente foram pouquíssimas mulheres que não pegaram a rosa. E aí eu queria que a Gabi contasse para a gente um pouquinho dessa experiência. Ei, gente, boa noite. Vou ser mais breve, assim, porque acho que tem muita coisa para ser colocada também. Mas participar dessa performance me pegou muito no sentido do não ter medo mesmo, que foi uma coisa que foi ressaltada durante o percurso que a gente fez. E a gente usou uma música também, né, que falava sobre Luz del Fuego, e o refrão dela batia muito nessa tecla, que Luz del Fuego não tinha medo. E aí eu fiquei pensando em todas as minhas amarras, em todos os medos que eu sinto enquanto mulher, artista e homossexual também, e como todos os meus medos me amarram e me travam e me impedem de propor coisas que às vezes eu almejo e quero muito. Então eu passei todo o caminho, todo o percurso pensando assim, como Luz del Fuego não tinha medo, hoje eu também não vou ter medo. E aí eu vou me lançar nessa proposição e vou me permitir explorar essa artista que vive em mim, essa bailarina que vive em mim, essa mulher preta e homossexual que habita nesse corpo. E foi muito representativo para mim nesse sentido mesmo, de começar a desconstruir essas questões que ainda me prendem e que me impedem realmente de me lançar da maneira como eu gostaria e pretendo. E é isso. Perfeito, Gabi. Luiz, você quer falar alguma coisa sobre... Não? Não, eu acho que é isso que a Gabi falou. E eu acho que a gente tem que ouvir também como foram as experiências das outras pessoas. Beleza. Eu queria só voltar na primeira, que eu esqueci, que eu acabei de ver a Isa aqui. E a Isa foi uma violinista maravilhosa que me acompanhou na primeira performance, que é o teatro, cadê o teatro estava aqui, e que topou essa loucura, né, que era para ser de 1 hora. Peraí, gente, acho que o caminhão de lixo está passando aqui. Essa loucura que ia ser 1 hora só, e acabou virando quase 2, né, Isa? Isa é uma violinista que foi descoberta pela Casa Verde e, assim, enfrentou 2 horas no sol quente de meio-dia em Cachoeira do Pimirim, tocando sem parar. Chegou com a mão dormente, tadinha. Como foi a experiência para você, Isa? Gente, foi doideira. A Amanda me mandou mensagem assim, né? Aí ela falou assim: ah, Isa, você topa ficar comigo na rua e andando da Casa dos Braga até o teatro, tocando? Aí eu, eu acho que eu topo. Eu falei assim, as músicas você escolhe o repertório, não sei o que. Beleza, então vamos. Ela foi lá, pegou, me buscou. Aí, tipo assim, eu sem entender nada, né? Fiz o que ela pediu, fui tocando e eu toquei sem parar, gente. Como ela falou, a gente foi andando da Casa dos Braga até o teatro e eu tocando. No final, fiquei com marquinha de sol da blusa que eu tava, com o ombro dolorido de tanto tocar, mas não parei. Assim, foi muito legal. Eu fui, ela me convidou, mas tipo assim, não chegou a me explicar direitinho o que que era. Eu topei e tal, e aí depois que eu fui, quando acabou, que eu vi a postagem que ela fez no Instagram, e eu li a legenda, eu fiquei arrepiada, assim, tipo, tudo que ela pensou, sabe, no barbante, nas rosas, as frases, os pontos específicos, assim, eu achei muito legal mesmo, e eu amei o convite, já falei com a Amanda, que, tipo assim, ela pode me chamar para o que quiser agora que eu topo, porque eu amei de verdade, gente, experiência muito legal. Foi quase um sequestro, né, Isa? Foi. Porque eu e o Luiz decidindo algumas coisas na rapidez, né, Luiz? Não, gente, vamos colocar uma coisa aqui, uma música presencial que precisa, né? E aí, Isa, maravilhosa. Até era um outro violinista que ia trabalhar com a gente, né, Luiz? Acho que foi por isso que foi rápido. Era Juninho, e aí acabou que teve umas intempéries de agenda, e aí Isa não tinha... Era para ser a Isa, não tinha como não ser a Isa, porque a Isa arrasou
na nossa performance itinerante. Bom, depois a gente foi para o Mês das Mulheres, né? E aí a gente volta a falar do tema da mulher, que é um tema também que é muito latente na minha vida, de um tempo para cá, né? Eu me aprofundo e tento ler e estudar muito sobre, né? E aí a convidada era Brenda Perim, o nome da performance era Quais Mulheres Cachoeirenses Você Admira? E aí a gente já entrou numa performance que eu tinha um orientador que trabalhava já com essa linguagem há muito tempo e também uma parceria que é atriz, diretora de teatro, dramaturga, né? E também já tinha experienciado performance na faculdade, né, de artes cênicas e trazia também uma bagagem para completar as ideias aí. Eu queria que a Brenda falasse um pouquinho. Hello, pessoal, boa noite. Eu estava aqui me perguntando por que eu não lembrava tanto, né, como foi o processo da performance, e agora eu entendi, porque foi a segunda, lá do início. Nossa, quanto tempo, Jesus, socorro. Mas aí, eu acho que eu me identifico com a Amanda nesse sentido de sentir que essa é uma temática que chegou na minha vida relativamente há pouco tempo, e acabou que quando a Amanda foi me procurar, tinha acabado de passar por uma matéria de performance de mulheres no mestrado. Então, tipo, tinha algumas ideias que estavam latentes ali. A gente chegou a fazer uma um ano antes, né? Que era Quais Palavras, não lembro o nome, mas era alguma coisa do tipo. Enfim. E aí, uma coisa que eu percebi, né, que quando surge a ideia Quais mulheres cachoeirenses você admira? Contar um segredo para vocês. Não era nem o objetivo que fosse o nome da performance, né? Era meio que, sei lá, que fosse o gatilho ali para a performance em si, mas hoje em dia eu vejo ela como o nome da performance, eu fico, não, vamos mudar isso, vou fazer depois, Amanda. Não curto. Mas, enfim, a ideia para poder iniciar, discutir e tal. Eu queria muito que fosse bem participativo junto com a Amanda. Eu lembro que a gente fez algumas reuniões conversando, né? Que não fosse uma coisa arbitrária, chegar e tal, faz isso. Mas algumas coisas foram colocadas como desejo. Uma delas era tentar reafirmar a figura da mulher e não retratar coisas que não reafirmam essa figura, né? Que trazem casos de violência, etc. Então, isso foi uma coisa que passou pela nossa cabeça. A outra era como trazer o público para dentro, que isso é uma coisa que eu gosto muito, particularmente nos meus trabalhos, né? Buscar a interatividade, buscar a participação. E a outra era focar em Cachoeiro, né? Não, assim como na Luz del Fuego, que traz essa figura da cidade, como fazer com que isso fosse pertencente da cidade, para as mulheres da cidade, e etc. E foi aí, eu acho que a gente chegou, se não me engano, nessa ideia de quais são as mulheres cachoeirenses que são admiradas, né? E aí também no intuito de fazer com que se percebesse as mulheres do dia a dia, e não essas figuras renomadas, que são conhecidas e etc., que são, né, quando se fala assim, qual mulher você admira, normalmente você tende a se pensar muitas vezes nesse tipo de figura, uma cantora, uma musicista, uma atriz, sendo que, na verdade, a gente tem diversas mulheres no nosso dia a dia que são extremamente importantes para a nossa formação, né? Principalmente pensando que aí a maior parte da população brasileira é formada por famílias de mulheres, que são as matriarcas, enfim. E aí, o intuito era primeiro colocar a Amanda num painel, escrevendo o nome de mulheres e fazer com que o público se sentisse à vontade para poder escrever também. E eu acho que foi um resultado muito bacana, porque mesmo depois a gente foi embora, né? Você foi embora, deixou o painel ali, a galera continuava escrevendo. Então, assim, eu acho que é um material que ficou muito interessante de registro desses nomes. Eu vi que tinha uma galera conhecida no Instagram falando, vai lá, gente, coloca meu nome, pelo amor de Deus. Então, assim, teve uma relação com a cidade que eu acho bacana, né? Essa movimentação. Obrigada, Brenda. A outra performance que a gente fez quando era sem o edital era Para Onde Vão as Palavras Silenciadas. Ela aconteceu até no evento do Júlio. Foi na Praça da Poesia, na Casa dos Braga. E para quem não presenciou, né, não acompanhou na rede social, o tecido ficou 2 dias sozinho na praça, com as canetas penduradas. E as pessoas continuavam escrevendo e não arrancaram o tecido de lá. A prefeitura me ligou pedindo, por favor, você pode ir lá arrancar o tecido? Porque o tecido está lá ainda,
você pediu a licença para executar a performance naquele dia, o tecido já tem quase 3 dias que está lá. E aí o Anderson foi lá para mim e tirou, que não era o nosso intuito, o intuito era alguém levar o tecido. E não aconteceu. As pessoas aderiram a tal ponto que elas deixaram o tecido lá intacto, e aí esse tecido está guardado comigo. E outra coisa que me marcou muito, além da insolação que eu peguei, porque eu fiquei 6 horas no sol, e não passei protetor solar, foi coisas da vida. Foi a questão que só mulheres escreviam. Os homens ficavam acanhados de ir lá escrever os nomes. Não sei se a palavra é acanhado, mas os homens, pouquíssimos homens escreveram o tecido. Mas foram mulheres que escreveram. E aí elas não escreviam um nome, elas escreviam vários nomes que faziam parte do dia a dia delas. Tinha nome de famosa, nome famosa assim, cachoeirense, ó, mas tinha nome também de outras pessoas que eram anônimas, né, que eu nunca tinha visto na minha vida, e esses nomes estiveram ali rodeando a minha vida naquele momento. Acho que é isso, né, que a gente tinha que pontuar sobre essa performance. Aí depois a gente vem com o Luan, né, que é uma performance que a gente pensou para se inspirar e homenagear Sérgio Sampaio, as suas composições. A gente também tinha executado mas uma performance mais ou menos, né, nesse tema, sem estar no edital, né, antes, quando a gente começou o projeto, sem ser contemplado pelo edital. E aí, depois, nós executamos ela bem diferente, um pouco diferente, dentro do projeto. E o nome da performance é Só para o Seu Coração, e falava sobre as composições de Sérgio Sampaio. A ideia é que a minha persona trouxesse umas cartas que como se estivesse trazendo ali a leitura do futuro de algumas pessoas, e aleatoriamente essas pessoas escolhessem as cartas, e ali tinham pedaços, né, trechos de composições do Sérgio Sampaio, e muitas das pessoas não sabiam que eram trechos de composições do Sérgio. E aí muitas olhavam e falavam, nossa, isso é para mim, você trouxe isso para mim. E além disso, tinha o Luan em cena comigo, tocando composições do Sérgio. Essa performance aconteceu lá no Mustache, na calçada do Independência, ali na frente do Mustache. Queria que o Luan dividisse a experiência um pouquinho. Primeiro, cumprimentar todo mundo aqui, né? Agradecer a Amanda pelo convite, né? A gente teve a oportunidade de experimentar, né, um ensaio, um esqueleto, que foi essa performance no ano passado, né, lá na Praça Jerônimo Monteiro. Só que tocar Sérgio é desafiador, né? É muito acorde em sexta, muito acorde dissonante, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tocar esse negócio? Mas toquei meio que a minha maneira, né? Mas eu lembro que da primeira vez que a gente apresentou, né, que a gente fez essa performance, eram menos músicas, né, que eu tinha separado. Sempre que a Amanda foi sentada, né, a figura foi sentada ali, né, na Praça Monteiro, as pessoas iam vindo, né, e recebendo as cartinhas. E eu lembro que teve um episódio dessa primeira vez que teve um senhor. Como é que foi, Amanda? Teve um senhor que recebeu a carta. Como é que foi? Um senhor sentou na nossa frente, recebeu a carta e me perguntou, você é alguma coisa do Sérgio Sampaio? Aí eu falei, não. Aí ele falou, ele está com você. E foi embora. Foi mais ou menos isso. Sim, se é algo espiritual, dá para saber. Se é algo político também, pode ser isso tudo. Pode ser espiritual, pode ser político, pode ser simbólico, né? O importante é que, de alguma forma, Sérgio Sampaio estava ali, seja em espírito, seja em alma, em música, seja, enfim. Aí ficava nesse ciclo, né, de algumas músicas, quando eu cantava, eu diminuía. Desse ano, né, foi em abril, né, já foi um pouco mais diferente. Separamos um repertório um pouco maior, e eu pensava assim, né, eu não vou só tocar, vou chegar aqui e só tocar, né? São duas figuras que estão ali, né, num momento meio happening, né? É uma coisa que aconteceu e pá, sumiu. Depois a gente foi para a calçada do Robinho ali, né, do Mutantes ali, então a gente fechou aquela calçada, então gerava aquele incômodo, né? Às vezes as pessoas
tentavam passar, não consegui, dava de cara com aquela figura oferecendo uma carta, né? Teve uma menina que tomou um susto, né? Deu um berro, que isso, né? E a Amanda, igual um espectro ali, né? Com aquela carta ali, vem, o pai está querendo falar com você, né? Então foi muito interessante, né? Foi muito interessante. Eu falei, não vou só tocar, né? Eu vou performar de alguma forma. Então eu tentava deixar aquela música me afetar. E meu pobre blues, eu batia a cabeça, né? Tocava com mais força. A outra música eu tentava fazer mais introspectivo, mais com o olho, tinha música era só com o olho fechado. E essa experiência eu acho que foi muito interessante nesse sentido desse estranhamento, né? Das pessoas que passavam, que recebiam aquela carta, recebiam e se tocavam com aquilo ali, se identificavam com o que estava escrito e que talvez estavam precisando ler aquilo naquele dia, né? Com o fato de fechar a passagem e dessa arte que incomoda, essas duas figuras que incomodam, esses dois corpos políticos que incomodam, né? E desse estranhamento muitas vezes alguma pessoa não entende ou passa a entender depois, né? Mas acho que foi muito interessante, foi muito gratificante, né? E espero que tenham mais. Acho que é isso. Essa performance teve umas fotografias bem engraçadas, né? Porque ali do lado do Robinho, no momento, a gente ficou, na verdade, na frente de dois bares, né? A gente apareceu do nada na frente da calçada do Robinho, depois do nada na frente do Mustache, sem avisar. Inclusive, o Robinho estava chateado até outro dia com a gente, porque eu nem estava sabendo disso, depois eu fiquei sabendo, porque ele falou, gente, a Amanda chega aqui do nada, não sei o quê, e realmente era a minha intenção. Aí, mas depois ele entendeu que era uma questão mais artística e tal. E aí eu estava, a Padaria Top é do lado da lanchonete, né, do Mutantes. Porque eu escolhi o Independência, que é um lugar onde Sérgio passeou muito, né, e fez suas composições, e tem a Padaria Top, que é uma padaria que por si já tem um público mais elitizado e que às vezes não mergulha, né, nessa questão artística de entender a arte, de presenciar. E isso reverberou muito na fotografia, porque as caras das pessoas, quando me viam ali na calçada, eram de espanto ou de tipo, que isso, que merda é essa, sabe? Era um engraçado. Teve uma senhora que ficou muito marcada nas fotografias, que eu estou tentando entregar a carta para ela, e tem várias fotografias que ela está fazendo, expressões totalmente diferentes, todas são negativas. E o filho tentando proteger ela nas fotos, assim, sabe? Tipo, levar ela embora, como se eu fosse fazer alguma coisa com ela. Então, isso me marcou muito na performance ali do Sérgio, e eu acho que a gente atingiu o que a gente queria, que era levar também as composições do Sérgio até pessoas que não sabiam que eram composições, que depois descobriram, né, com os cartões. Obrigada, Luan. A próxima é com o Júlio César Pires, fotógrafo, né, de Cachoeiro de Itapemirim, e é sobre o 13 de maio, que Júlio já tem uma relação muito profunda com a cultura popular na cidade, no âmbito da fotografia, né? E aí eu não imaginava outra pessoa para trazer essas fotos que trazem um pouco da alma das pessoas. E aí eu me coloquei presente na performance, escrevendo uma carta pública, como uma mulher branca que sou, né? Questionando a mim mesma, né? A mim mesma, sobre tudo que a gente não tem feito, né? Como, por exemplo, será que somos antirracistas mesmo? Será que estamos tendo essas atitudes, né, para com a sociedade, para que a gente mude, né, alguns resultados perante a sociedade? Eu queria que o Júlio dividisse um pouquinho da experiência na fotografia. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, que bom. Então, essa performance para mim foi legal porque ela caminha junto com o objetivo meu, que eu tenho traçado nos últimos anos, que é tirar um pouco meu trabalho de dentro da caixa, ou qualquer coisa que eu faça de dentro da caixa. Quando eu falo caixa, é uma instituição que está ali dentro de um local e que a pessoa tem que entrar lá dentro para ir ver uma exposição e tem que, enfim, tirar dessa instituição mesmo, de um local físico. E não só do local físico, mas também do local político, que é essa instituição, ou essas instituições. E foi
muito o que eu acho que a fotografia tem, o caminho que a gente tem que seguir e que a gente tem para seguir, porque como é que você vai fazer uma exposição no interior que não tem nem lugar para você fazer mais, Cachoeira acabou, Levino não existe mais, Levino tá num quartinho lá, não sei aonde, nem sei onde fica isso, não tem como você fazer um projeto expográfico, não tem como você fazer nada. Então, é o que restou. E que bom que ainda tem isso para fazer. E a gente chamou o Luan Volpato para colaborar com algumas fotos. Ele tem um acervo muito rico de cultura popular também. Eu e o Luan, a gente já trabalhou junto em várias situações e é uma pessoa que está sempre aberta também, né, a colaborar. E as fotos dele já foram mais voltadas para o 13 de maio mesmo, que é lá na comunidade quilombola do Monte Alegre. E as minhas fotos são um resumo, eu acho, do meu trabalho nos últimos 10 anos. A Amanda me pediu que eu voltasse mais o olhar aí para o pessoal de Cachoeiro, então, das ruas, enfim. Eu amei, eu gostaria de estar presencialmente para ver, mas não moro aí. E eu acho que performances como essa e projetos como esse reafirmam a importância da gente estar junto como produtores, como artistas, enfim, e juntar todo mundo, trabalhar junto. É isso. E eu amei. Obrigada, Júlio. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de ter colocado a mais nessa performance, mas eu sei que eu vou ter oportunidade, né, em outras questões, em outras propostas que vão vir mais para frente e que vai vir para agregar. A nossa próxima performance é com a Avelã. E aí, gato, né? É a performance que parou realmente. Eu acho que só me acharam na rua na sexta, entendeu? É mais ou menos sobre isso. Só voltar antes uma questão do Júlio que eu esqueci que eu queria comentar. Hoje a Levino Fãs ele está dentro da Casa da Memória. Essa live também não é só sobre as performances, é sobre também o que elas trazem de reflexão, né? E aí ele falou sobre ter a artes plásticas exposta na rua porque não tem espaço físico. Para quem não sabe, o Bernardino Monteiro está sendo reformado. A proposta é que seja um espaço cultural para várias artes, para as múltiplas artes. Enquanto isso, colocaram numa salinha dentro da biblioteca pública, que é na Casa da Memória. E que não tem, assim, todo o espaço próprio para que seja feita uma exposição como deveria ser feito. Então, por isso, essa fala do Júlio César. Mas, voltando à sexta performance, né? Eu trouxe a Avelã para a gente conversar. E, assim, a gente acho que foi a performance que eu tive mais reunião. Porque a Avelã trazia uma ideia e a gente conversava. E eu deixei essa performance totalmente da criação nas mãos da Avelã, porque eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, tenho um relacionamento hétero, então eu acho que é para a Avelã criar isso e trazer essa proposta. A minha persona agregaria essa proposta, né? Então a gente sentou e dialogou muito, e foi um momento também de muito aprendizado para mim, e eu agradeço muito a Avelã por isso, porque eu acho que o momento a performance, para mim, também trouxe aprendizado em todas, né? Mas principalmente em questões que são, às vezes, novas para mim, né? E que a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, fala aí para mim, Avelã. Estão me ouvindo direitinho? Porque eu estou no computador aqui, eu não sei como é que tá. Bem, eu acho que, como um todo, a performance foi muito babado, assim. Ela trouxe muitos babados, né? Tem um pouquinho de tempo, então eu não me lembro direito quais foram os gatilhos, assim, para a criação da performance. Mas eu me lembro que eu estava muito em dúvida de o que fazer, né? Do que levar, porque eram muitas ideias que eu tive na época. Mas, né, levando em consideração assim, o que a gente levou no final, que foi aquela mesa, né? Eu estava muito querendo trazer essa questão do afeto para o corpo LGBT e tentar trazer esse corpo LGBT para o cotidiano, né? Para também estar ele esse espaço urbano. Eu acho muito interessante porque, como todo, eu acho como projeto todo, né, da Amanda, ele traz muito essa fricção, assim, de mexer com o cotidiano da cidade, né?
E eu acho que a performance que a gente levou mexeu demais nesse sentido com aquilo que as pessoas estavam acostumadas, né? Quando eu refleti sobre essa questão do afeto, logo me veio a questão de fazer uma mesa, né, um banquete, mais ou menos assim, na cidade, onde eu colocaria alguns corpos LGBTs na mesa e convidaria as pessoas para estar sentando nessa mesa. Eu fui relutante com essa proposta por muito tempo, assim, fiquei pensando muito tempo, deixei ela de cantinho, porque, na verdade, eu fiquei com muito medo, porque Cachoeiro é uma cidade que é muito preconceituosa e eu não sabia o que esperar da cidade. Além de estar colocando meu corpo ali para estar fazendo o que eu estava fazendo, eu ainda estava convidando outras pessoas. Então, a integridade física das outras pessoas também poderiam estar comprometidas. Mas no final foi essa mesmo, teve que ser na cara e na coragem, sabe? Cara lavada, água e sabão. E daí eu chamei a Karen, que é uma travesti de Cachoeiro, também chamei o Tainan, que é o nosso parceiro, né? De vários projetos, e a gente foi fazer essa mesa. Depois de muita troca com a Amanda, a gente decidiu que a performance se chamaria Aquele que come desse pão viverá para sempre. Acho que era isso, né? Isso, uma pergunta, tem uma interrogação no final. Na verdade, é uma frase da Bíblia, uma frase bíblica, né? E aí eu trouxe essa frase para a Avelan, e a Avelan no início estava um pouco relutante, mas eu falei, cara, é interessante porque pega as pessoas, sabe? Porque será que quem come desse pão, dessas palavras, todos eles viverão para sempre mesmo? E essas pessoas que estão sendo mortas, assassinadas, elas estão... Por quê elas estão sendo assassinadas, né? Sim, exatamente, assim. E é porque é foda, né? Você vai mexer com LGBT e vai lá meter a faca no cristianismo, você vai levar um socão no meio da rua, tenho certeza, sabe? Porque mexe muito com essa moralidade cristã. Mas mesmo assim a gente decidiu ir pra rua, né? E para nossa surpresa, a gente teve várias reações das mais diversas, assim, né? De pessoas que se sentavam, não sabiam do que se tratavam, pensavam que era realmente um café da manhã ali, e a gente ia tentando pegar aos poucos, assim, para engatilhar assuntos que tinham a ver com corpos LGBTs. Algumas pessoas, quando ouviam a palavra, saíam, algumas pessoas ficavam sem jeito para continuar ali na mesa, porque não sabiam falar. Outras pessoas falavam assim, eu acho vocês como pessoas normais, sabe? Sabe? Aqueles papos bem te aceito, mas não. Te aceito, mas fica ali caladinho. Então, foi muito interessante perceber essas questões. E aí, em determinado momento, né, veio uma servidora pública, saiu do inferno, aquela porra, e quis atrapalhar a nossa performance. Porque falou que a gente estava atrapalhando Via pública. A via pública. Interrompendo a via pública. Interrompendo a via pública, na calçada, com meio metro de calçada, assim, ó, para todo mundo passar. E aí, ela ficou ali tentando atrapalhar a gente de várias formas, falou que ia chamar a prefeitura, sei lá o quê. Aí eu fiquei puta com aquela porra daquela mulher, que baixei o barraco com ela no meio da rua, bati palma na cara dela assim, falei, e aí, meu amor, quer parar minha performance por quê, caralho? Você tá mexendo com travesti, porra, e viado, caralho. E assim foi. E aí, enfim, depois desse estresse do cacete que a gente passou, para nossa surpresa, veio uma pessoa de situação de rua e se sentou na nossa mesa para conversar mesmo com a gente e tal. E eu acho que, assim, quem a gente menos esperava que teria uma participação tão legal na nossa performance, apareceu. Porque eu perguntei a essa pessoa, assim, como que ela via essa questão, né, de corpos LGBTs, e a pessoa simplesmente falou assim, whatever. Deu sabe? uma aula, né? Deu uma aula ali pra gente, whatever, porque como eu vivo em situação de rua, eu já vi muita coisa, e isso é normal pra gente, sei lá o quê, não acho que deveria ser assim. E aí foi falando de até condições sociais, assim, né, de que o mundo se encontrava. Então, para me prolongar muito, já vou encerrar a fala, eu acho que
que foi babado justamente por isso, porque a gente em 2 horas teve reações das mais diversas, assim, de pessoas querendo parar a performance, de pessoas que não queriam se sentar, de pessoas que queriam se sentar e não sair mais. Então foi muito interessante. Depois até comentei com a Amanda que essa era uma performance que não tinha que acontecer em 2 horas, assim, o dia todo, né? Porque a gente sentiu essa necessidade, mas enfim, eu acho que é isso. Uma coisa que essa senhora, ela atrapalhou por mais de 40 minutos a performance, né? E a performance não ia durar 2 horas, ela ia durar 1 hora. E aí eu falei, agora a gente vai ficar 2, porque ela tá atrapalhando, a gente vai ficar 2 horas. E foda-se. Pode vir a guarda municipal, pode vir, e não veio ninguém. E justamente nos momentos que ela estava atrapalhando, passou um grupo de jovens que pararam, sentaram na mesa, porque ela estava atrapalhando, ficaram curiosos e resolveram sentar na mesa. Teve uma moça também que relatou uma história da irmã, se eu não me engano, que também sentou na mesa, e também pessoas nossas convidadas que fazem parte do nosso meio de amizade, relataram coisas que nem a gente, que é amigo, sabia da própria vida, sabe? Então, isso também foi uma proporção para a gente e para quem estava sendo convidado para estar ali, abrindo a mente ou conversando com outras pessoas, e elas mesmas estavam ali se beneficiando com aquilo, sabe? Às vezes, trazendo para fora o que nunca teve coragem de trazer, relatos, né? Eu acho que isso foi muito importante também para mim, olhando de fora. E para quem pergunta o que eu estava fazendo ali, eu servia todo mundo. Eu estava ali servindo a comida para eles, servindo algumas fotos que a Velan tinha separado, né, para trazer as reflexões, ou papéis, ou frases. Eu estava ali servindo eles e participando ali como uma ouvinte de todo o papo. Eu acho muito doido porque as pessoas elas não estão acostumadas que pessoas LGBTs elas tenham voz, né? Então quando elas se sentavam na mesa e viam, por exemplo, uma travesti, né? E eu que estava também assim com uma roupa, enfim, né, gente? Roupa não quer dizer nada, mas eu tava com uma roupa que cachoeiro não tá acostumado, sabe? Então elas estranhavam muito isso. E quando a gente começava a falar desses assuntos, era um choque, porque ou elas não sabiam o que estava acontecendo, ou elas nem sabiam do que, sei lá, do que se tratava aquilo. Então, quando a gente falava, tinha voz, mexia. A gente via que quando a gente abordava o assunto, uma chavinha virava. Então, às vezes era um desconforto tão grande que a pessoa não conseguia ficar na mesa e ir embora. Sim. Obrigada, Velan. Bom, vamos lá. A 7ª é com o Leandro Margoso. Ele não está presente, mas eu vou falar um pouco do que foi. Tirando, você percebe que foram 2 performances com tema sobre música, e aí nessa eu trago a figura do Elinho para performance, nem era inicialmente a ideia, mas eu trago porque Elinho também está muito latente dentro de mim, já faz tempo, não foi depois que ele partiu presencialmente, né, da presença dele, dessa vida, não. Mas porque eu convivi com Elinho os últimos 2 anos de vida dele, trabalhando na prefeitura com ele. E eu me revoltava muito de ver que a presença artística do Elinho não era devidamente valorizada na cidade. E muito pelo contrário, isso ia para o âmbito pessoal do Elinho, e acabava que o Elinho sofria questões pessoais que agrediam a integridade dele como ser humano, como bom vivant, né? Que ele era, que era uma pessoa. Quem conviveu com ele sabe que ele era uma pessoa incrível. Não tinha isso aqui para falar de ninguém, né? Então, isso me tocava muito, me tocou muito nesses 2 anos que eu convivi com ele. E também me trouxe um olhar para a música, convivendo com ele, de que por que o artista cachoeirense, sendo que a cidade lançou Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, entre outros, nacionalmente, que eram compositores, por que o artista cachoeirense não consegue cantar sua música autoral nos bares e nos espaços públicos da cidade? Né? Isso eu não sou música, mas eu sou artista, então isso começou a me questionar muito, porque eu vi Elinho indo nos eventos, tocando o Sérgio, que ele amava tocar o irmão, ele era maior,
divulgador da obra do irmão, mas não cantava as dele. E aí eu vejo o Luan indo para fazer um show, tem que cantar cover, porque as pessoas do bar só querem ouvir cover. Aí eu tenho que ver o Leandro Margoso para o bar, que tem inúmeras músicas, composições incríveis, ele tem que tocar cover também, porque o público só quer ouvir. E assim vai. Inúmeros músicos da cidade vivem isso na pele. E aí, ninguém melhor do que o Leandro para estar ali junto comigo, né, na rua, para falar sobre isso. E aí, a gente não falou, a gente fez, né? Foi uma das performances que mais teve impacto com o público. Eu quase apanhei literalmente. O Anderson teve que parar uma mulher porque ela queria me agredir, porque ela, mesmo ela vendo a persona vestida daquela forma, ela não entendeu que aquilo era uma arte e ela estava levando a sério, porque a performance, desde o primeiro, o Leandro Margoso começava tocando ali naquele ponto de ônibus, do outro lado da Rivers Grill, uma música com caixa de som, como se ele tivesse ido hoje ganhar um trocado, fazer uma música na calçada. E aí, sem ninguém esperar, eu chego e começo a arrancar caixa de som, na verdade, eu começo a jogar garrafa de água nele, latinha, lixo, papel. Aí, daqui a pouco, eu jogo ovo, daqui a pouco eu jogo água com tinta, aí eu arranco a caixa de som, eu arranco o microfone, eu arranco o fio, eu arranco o violão da mão dele e levo embora. E a galera que está sentada no ponto começa a me ver levando isso e não sabe para onde eu estou levando, porque eu sumo com essas coisas. E daqui a pouco eu arranco o banco dele, eu amarro a boca dele, eu amarro as mãos dele, para ele não cantar. E até o final ele termina a performance fazendo cantando nasalmente, sabe? Foi uma performance muito forte para mim, porque você agredir alguém é uma coisa assim que eu nunca tinha vivenciado dessa forma. Eu terminei a performance me tremendo toda, porque é uma energia muito forte. O Leandro também termina a performance muito impactado, porque estava sofrendo tudo aquilo ali, mesmo sendo algo fictício, mas aquilo impactou nele. Eu tenho certeza que todo momento ele estava pensando as violências que ele vive diariamente por ser músico e por não conseguir cantar a música dele, e etc. Né? E aí, acho que foi uma das performances que eu vi mais atingir o público também, em questão de impacto, porque eu ouvi as pessoas gritando, ué, arrancou o microfone? Leva o pedestal também, não vai levar o pedestal, não? Pessoas gritando comigo no meio da rua, tipo, por que você arrancou o microfone do cara? Não sei o quê, sabe? As pessoas muito revoltadas, assim. E eu acho isso muito engraçado, né? Meio que uma hipocrisia, porque quando eles veem, de fato, uma violência com o artista ali na rua, eles não percebem que, às vezes, eles fazem isso na mesa do bar, quando o cara resolve tocar uma música autoral dele, e a pessoa fica gritando, toca Raul! Toca não sei quem! Isso também é uma violência. Ele está tirando o microfone do cara. Ele está tirando a caixa de som do cara figurativamente, sabe? É mais ou menos por aí. Eu queria muito que o Leandro estivesse aqui para falar, mas, infelizmente, talvez por questão de agenda, ele não conseguiu estar aqui hoje. Vamos agora para a 8ª, que é com a Milena Paixão, que é a poética, e que trazia como inspiração, como mote, o Newton Braga, que é o meu amorzinho, né? Eu preciso falar sobre isso. É o meu primeiro produtor cultural cachoeirense, que eu sou apaixonada. E aí, ninguém melhor do que o quê? A poetisa cachoeirense, Milena Paixão. Ela fez uma curadoria com os textos do Newton Braga, e eu queria que ela falasse um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Boa noite, Amanda, boa noite todo mundo. Primeiro, obrigada, Amanda, pelo convite para participar desse projeto e com uma performance tão relevante, tão afim, né, com o que é a minha maneira de sentir cachoeiro ainda, que é através da poesia e da poesia do Newton, né, especificamente. Infelizmente, estando aqui em Vitória, eu não pude ver a performance, né, na verdade, nenhuma das performances, mas eu tenho a sorte de conviver todos os dias com a outra parte que estava coordenando
as ideias, né, e conversando sobre como se dariam essas performances, e a gente conversou, né, quando foi se aproximando, né, o momento de idealizar a performance sobre o Newton, que aconteceu no mês de agosto, né, que foi o mês do aniversário de Newton, ele faria 111 anos, né, esse ano. Um ano também que se cumprem 60 anos, né, da morte dele. E o Luiz falou comigo, né, como é que seria essa performance, essa questão que você já colocou no início, né, de percorrer a cidade, e é exatamente o que o Newton fazia, né, em vários âmbitos. Ele foi uma figura relevantíssima, né, para a cultura cachoeirense, né, em vários níveis. No caso, depois, né, que o Luiz compartilhou comigo como é que seria, né, a performance, eu busquei fazer uma curadoria com textos do Newton que tocassem vários, né, que fossem uma mostra, né, dessa antena mesmo que ele tinha, né, essa antena sensível que ele tinha em relação à cidade. Então, eu procurei reunir aí textos de várias temáticas, né, coisas bem intimistas, né, até coisas de cunho mais social, que eu acho que andou fazendo muita falta nesses últimos anos, né, essa pegada ou essa visão mais delicada e mais sensível, né, sobre temas sociais que o Milton tinha e colocava, né, na poesia dele, né? No busto dele na praça a gente tem, né, exatamente essa citação da antena delicada, né, captando pedaços de todas as dores do mundo, essa coisa que, né, que me fará morrer de dores que não são minhas, né? E o resto desse poema fala exatamente sobre enxergar as mazelas, né, do mundo, enxergar a simplicidade também, né? Ele diz nesse mesmo poema, né? É tua essa cantiga, meu irmão mendigo, meu irmãozinho jornaleiro, bom dia. Essa é a oração da minha solidariedade, é uma palavra que tem feito muita falta ultimamente. Enfim, então, eu busquei majoritariamente esse tipo de poema, né, e fazer, né, um pouco de referência também a essa delicadeza que ele tinha de observar as coisas pequenininhas e colocar tudo isso dentro da poesia, né? E dentro da performance, o que você fez foi espalhar isso por aí, né, Amanda? Como é que foi? A gente montou um PDF com essa curadoria dos textos do Newton e eu também fiz uma seleção de textos com poetas cachoeirenses contemporâneos. E aí mesclei essas poesias nesse PDF, fizemos um QR Code e eu saí colando adesivos com esses QR Codes pela cidade. Além desses QR Codes, tinha embaixo um trechinho de algum poema do Newton Braga que fazia parte dessa curadoria. Então, assim, me deu muito gosto de passar pela rua agora, que já tem um tempinho que aconteceu, e ver ainda alguns QR Codes colados, né, que não tiraram, e ver ainda a poesia do Newton, para quem quer ir ali e mirar o celular e conseguir ler um poema do Newton ou de algum poeta que está aí na contemporaneidade escrevendo e se inspirando também nele, no Newton e outros poetas. Milena, muito obrigada, tá? Verdade. Obrigada a você. Foi um prazer poder revisitar o Newton através desse projeto. Sim, obrigada. Só fazendo um acertinho, a nossa performance aconteceu em agosto, mas devido a eu estar fora, aconteceu em setembro, por causa disso. E aí a gente chega em outubro, que é a nota de falecimento com o Marco Antônio Reis, uma performance que eu achei também que eu não iria sobreviver, mas estamos aqui para contar, não é verdade? E aí eu quero deixar o Marco falar um pouquinho, não vou nem iniciar para falar nada. Bom, boa noite, gente. Bom, a palavra performance é uma palavra problemática para mim, problemática no sentido de que é uma definição muito abrangente e que acaba também no processo criativo nos possibilitando tanta coisa que é angustiante, né?
Então, eu parti do pensamento de uma intervenção, que me parece uma palavra mais direcionada, mais objetiva no seu sentido. E pensando uma intervenção artística que tivesse a ver com outubro e com as nossas inquietações do grupo, né, do grupo Companhia Nós, com que a gente vem pesquisando, a gente chega à performance Nota de Falecimento, que a gente elaborou numa conversa, né, entre Amanda, Luiz e eu, a partir de um material que o Sávio Lopes havia me apresentado no início do ano, que era um jornal fictício chamado Morre Bolsonaro, em que vários escritores diferentes descreviam uma morte fictícia para o Bolsonaro, né? Ou então, alguns acontecendo tão no futuro que pode ser até uma premonição, né? Uma evidência. Eu achei muito interessante esse tipo de arte. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que demonstra que a gente falhou estruturalmente enquanto sociedade, que as coisas estão completamente erradas, né? Mesmo a gente agora tendo retirado esse governo, ele ter existido, ter esse apoio ainda, eu acho que é realmente uma grande tragédia que a gente é vítima, e a prova mais incontestável de que a cultura está afogada, está afundada, está morta, e que a gente precisa batalhar para recolocar isso num lugar em que os cidadãos, como a Amanda falou, saindo da top, não tenham medo de pessoas fazendo arte, né? E que essa arte possa comunicar com essas pessoas. Então, nesse trabalho, a gente tenta intervir, trazendo essa inquietação, mas por meio de uma metáfora de um rinoceronte, que é uma metáfora que Eugênio Ionesco desenvolveu para a dramaturgia O Rinoceronte, em que as pessoas começam a virar rinocerontes numa cidade. No início, as pessoas falam, não vai ter rinoceronte, não tem rinoceronte. De repente, todo mundo virou rinoceronte. E eu acho que a gente passou por isso aqui no Brasil, né? 30%, né, para poder falar daquele núcleo mais radical, viraram rinocerontes, né? Agora tem rinoceronte aí fechando estrada, não aceita resultado de eleição. E aí a gente quis trazer isso, né? Eu acho que a intervenção ela acaba tendo um papel importante nesse choque, né? A gente andava com um caixão falando a nota, tinha gente que falava, né, depois contaram para a gente, é o Lula! Dentro do caixão. Tinha gente que falava que era o Bolsonaro, a depender de quem a pessoa ia votar no dia seguinte, foi um dia antes da eleição, né? E a ideia era que anunciar a morte do Bolsonaro como uma derrota, né? Que ele acabou sofrendo mesmo, né? Nas urnas, por muito pouco. E a gente anunciava também que morre o rinoceronte, mas o rinocerontismo vai continuar, entendeu? Então, assim, é um dano social que vai deixar uma fratura por muito e muito tempo. Eu acho que a performance encontra um caminho de tentar demonstrar um pouco do absurdo das coisas, né? Bom, acho que é isso. É uma coisa que me marcou muito, né? Foi o caos que a gente viveu naquela manhã, porque tinha a carreata do Bolsonaro e tinha a carreata do Lula ao mesmo tempo onde a gente estava passando. Todos de preto, com um caixão. E ali, o nosso silêncio, apesar do Marco estar falando um texto, né, no caminho, mas para mim o que a gente fazia era um silêncio tão grande que mesclou com aquele caos e foi uma experiência muito interativa para mim ali, segurando um buquê de flores colorido e o quadro do rinoceronte, né? É isso, obrigada, Marco. E aí a gente chega ao fim com a 10ª performance, que se chama Remate, e que trazia, né, um pouco de todas as áreas e as linguagens que a gente trouxe. Essa performance também teve uma grande parte, né, de criação do Luiz, e a gente
traz o caminho inverso que eu fiz na primeira, né? A primeira eu fui da Casa dos Braga ao teatro, e nessa última eu fui do teatro à Casa dos Braga, também levando esse fio e deixando pelo caminho marcas de todas as performances. Então, eu deixei a imagem do rinoceronte com as flores, eu deixei o texto da Avelã, o texto que a Avelã escreveu de pós-performance, né? Das experiências, eu deixei colado na calçada, eu deixei inúmeras coisas que eu fui deixando no caminho que representava cada performance, e toda vez que eu deixava, eu parava, retirava a minha máscara e falava, fazia uma leitura de um trecho da crônica da Sara Lovati, que se chama Anacrônica, que é uma crônica que ela me deu, eu ganhei no dia que eu fiz a primeira performance, que foi Cadê o Teatro que estava aqui, que ela ficou sabendo, que ela falou, Amanda, eu escrevi uma crônica que tem tudo a ver com o que você está fazendo e tal. E aí eu falei, cara, eu acho que esse é o arremate, sabe? Do presente que eu ganhei na primeira performance, ela tá na última. E aí eu queria deixar a sensação de que eu tive muita vontade de chorar na última, porque eu me senti sozinha, abandonada, assim. A cidade, por incrível que pareça, estava num caos muito maior do que da penúltima performance, que era véspera de eleição, mas porque está tendo todas essas manifestações antidemocráticas na cidade e as pessoas estão muito violentas na cidade. E a minha figura chamou mais atenção ainda. E foi a performance que eu vi mais gente vindo até a mim e falando coisas no meu ouvido, e eu passando reto, e eu não me comunicando, eu só passando e parando o Matheus, que é o fotógrafo, e parando o Anderson, e gritando, o que é isso? O que é isso? Ela tá falando de quê? E um gritou, uma mulher falou, teve um momento que eu li que no texto fala sobre a enchente, fala sobre a destruição do teatro, e a mulher falou, tá falando do Rubem Braga. Aí o cara falou, o quê? O cartório? Tipo, tiveram várias manifestações aleatórias. Uma mulher com a camisa do Brasil parou, ficou um tempão me enchendo o saco e falando várias coisas. Eu não sei se é uma coisa que descola da realidade, sabe? Ao mesmo tempo que ela está ali na linha vermelha pedindo intervenção militar, ela percebe que eu estou falando em parte do teatro e fala, vem, sussurra no meu ouvido, se você está falando do teatro que está destruído, eu te apoio. Mas, ao mesmo tempo, ela está lá na linha vermelha pedindo intervenção militar, é uma coisa muito louca que eu suguei nesse último dia, sabe? E que me contemplou numa fotografia que estava rodando aí aos WhatsApps bolsonaristas, como se eu estivesse batendo em bolsonarista na rua, né? O meu tamanho de 1,54 m, super consigo bater em alguém, mas é isso, né? Colocando aí a minha figura como uma figura agressora pela rua. E isso só me gerou 70 seguidores a mais no meu Instagram, entrevistas, uma que eu vou dar quinta-feira, inclusive, num programa de TV na cidade. Então, né? Podem fazer mais. Não, brincadeira, não faz não, porque eu tive que fazer um BO e estou com medo de andar na rua, mas tudo bem. Mas é isso, sabe? A Arremate arrematou realmente todo o projeto e arrematou também mostrando para a gente que a cidade não está preparada para receber esse tipo de intervenção de arte na rua, mas mesmo assim, desculpa a palavra, foda-se, vai continuar recebendo, porque se depender de mim, eu tenho certeza que de outros artistas que vão se sentir à vontade de fazer coisas na rua e de estar manifestando o que pensa e o que quer falar, né? Eu estou muito orgulhosa e muito feliz do projeto, que apesar de ser o primeiro, de ser uma coisa muito nova para mim, eu pude ir na rua falar o que eu queria falar e também levar outros amigos que queriam falar alguma coisa, artistas também que queriam falar alguma coisa. Então, isso foi uma das coisas que mais me deixou feliz e para mim foi algo que cumpriu o que eu queria, né? E que venham outros, né? Assim que abrir os novos editais, virão outros, eu tenho certeza. Eu quero muito agradecer, a gente já passou até do tempo, quero muito agradecer a todo mundo, de verdade.
Espero que vocês sejam meus parceiros o resto da nossa existência. Luiz, quero que você embarque comigo nessas doideiras novamente, porque virão outras. E muito obrigada de verdade. Eu quero citar aqui o nome do Tainan, que estava, da Karen, da Renata Cordeiro. A Paulinha Garruti não estava, mas ela me deu almoço no dia de uma performance que eu fiquei 6 horas lá na praça. Então, alimentar um artista, gente, aqui, ó, é perfeição. E eu queria muito agradecer também ao Anderson, que estava nas 10 comigo, que virou uma espécie de produtor para mim, porque eu que produzo não conseguia produzir porque estava em cena, e aí ele meio que fez isso para mim, tá aprendendo, vai ter que virar produtor depois dessa. E também trazia, né, com as habilidades dele de marcenaria, de criação aí material, né, de cenário, trouxe também alguns outros adereços que a gente precisou para as performances, né? O caixão, Renata também pegou junto com ele. Espero que eu não esteja esquecendo de ninguém, porque real, passou muita gente nesses 10 meses comigo. E eu quero agradecer a todo mundo que foi até a performance, ou que curtiu no Instagram. Tem um blog que eu vou estar terminando de atualizar essa semana para prestação de conta, que pode entrar lá, vai ter texto de vários participantes, fotos, entre outras coisas. E no meu Instagram está tudo lá, tanto no meu Instagram pessoal, que é @mandesmalta, e no Surto Cênico, que é @surtocênico, que está lá também todas as performances, todas 10. Inclusive, esse projeto, ele meio que se expandiu, virou performance para Cultura em Toda Parte, que foi o 3 em 1. Teve alguma outra coisa que a gente fez também, não vou me lembrar de cabeça. Para o Festival de Boaçuí. Isso, também, que é o 3 em 1. E agora estou escrevendo no Fundo a Fundo também, 4 em 1. É isso. Babado. É isso, gente. Obrigada, boa noite e beijo no coração de vocês. Beijos!